Pai. Foi assim que Cristo nos ensinou a falar com Deus. Transformou uma figura ameaçadora e punitiva em outra, acolhedora e protetora. E nós? Se somos filhos de um mesmo Pai, é porque somos irmãos espirituais. Todos, sem exceção, fazemos parte da família universal. Mas a ideia de um amor por toda a humanidade ainda nos parece distante, quase inalcançável. Por isso, a sabedoria divina nos permite a companhia de espíritos próximos, a quem podemos chamar de irmão, filho, pai e mãe. No Terceira Revelação de hoje, o assunto é a família em todos os seus aspectos. A entrevistada é a psicóloga espírita Tereza Cristina Leite. Quando nós reencarnamos, voltamos para essa existência, precisamos encontrar um grupo que nos acolha, que nos proteja. E esse grupo é representado pela família. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Com essas palavras, Jesus nos deu a ideia de que fazemos parte de uma grande família, unida pelas afinidades. Veja a seguir alguns exemplos de espíritos que entenderam as palavras do Cristo. Índia, século VI a.C. Nasce o filho do rei Suddhodana, seu nome, Siddhartha Gautama. Ao completar 29 anos, o príncipe Siddhartha resolve sair dos muros do palácio e encontra uma realidade assustadora, da qual fora poupado durante toda a vida. Ali, do seu lado, pessoas morriam de fome, velhice e doenças. Sem compreender o porquê de tanta miséria, o jovem príncipe se recolhe em meditação e jejum durante 6 anos. Descobre que o equilíbrio é a chave para a felicidade. Se apertar demais a corda da cítara, ela arrebenta, mas se deixar muito folgada, ela não toca. O príncipe Siddhartha Gautama ficou conhecido como Buda, que significa iluminado. Ele passou o resto da sua vida fora dos muros do palácio, ensinando o caminho da felicidade e a superação do sofrimento. Itália, 1206. Na pequena vila de Assis, o jovem Francesco Bernardone escandalizou a sociedade, abdicou dos bens materiais e passou a viver como Jesus, pobre e completamente dedicado ao próximo. Acreditava que todos, plantas, homens e animais, somos irmãos. Foi perseguido e sofreu toda sorte de provações, sempre sorrindo e cantando. Em um dos momentos mais belos do cristianismo, Francesco é recebido pelo Papa Gregório IX, que se curva diante da grandeza espiritual do jovem de Assis. Ele não se acreditava alguém, né, com capacidades extraordinárias, né? E nesse sentido, ele entendia as injúrias, as dificuldades como merecidas. Né? Não no sentido de que ele estava sendo castigado por Deus, mas que ele era uma criatura que passava por aquilo, né, que ele deveria passar. E que se Deus de alguma maneira o presenteava com tais situações, é porque ele era merecedor dessas situações. Então ele via isso não como injúria, não via isso como dificuldades, mas como eu disse, como presentes que a divindade oferecia a ele para que ele pudesse dar então testemunho da sua fé e pudesse, mais uma vez, dar testemunho do próprio Evangelho, seguindo o Evangelho, né, conforme o que estava escrito ali, no aspecto da humildade. Rio de Janeiro, Brasil, em 24 de outubro de 1944, desencarna Adelaide Augusta Câmara, mais conhecida como Aura Celeste. Aura conheceu o Espiritismo em 1898. Teve como orientador o então presidente da FEB, Bezerra de Menezes. Usou sua atividade mediúnica em favor de muitos, mas sua principal obra foi direcionada aos pequeninos. Em 1927, em Botafogo, no Rio de Janeiro, fundou o Asilo Espírita João Evangelista, que ainda hoje funciona e é dedicado à educação de meninas carentes. No dia da inauguração do asilo, Aura disse ser aquela a concretização do ideal de uma existência. Ser mãe de órfãos, graça do céu que não trocaria por todo o ouro e todas as grandezas do mundo.
1947, durante a 15ª greve de fome, Mahatma Gandhi consegue finalmente, depois de anos de luta, a independência da Índia. Gandhi lutou por mais de meio século contra a opressão inglesa, mas em sua luta ele não usava armas, apenas dizia não. Essa estratégia foi batizada de desobediência pacífica. Um ano depois de conquistar a independência, Gandhi foi assassinado. Mais de 1 milhão de pessoas compareceram ao enterro do Mahatma. Nem sempre pessoas como Buda, Aura Celeste, Gandhi ou São Francisco ficam conhecidas. Um vizinho, um colega de trabalho, uma pessoa comum, todos nós podemos ser como eles. Basta entender o amor, que começa em casa e atinge o mundo inteiro, o universo. Para falar um pouco mais sobre família, nós convidamos Tereza Cristina Leite, que é espírita e também é psicóloga. Tereza, por que nós precisamos de família? Ela é de fato muito necessária? Com certeza. Quando nós reencarnamos, voltamos para essa existência, precisamos encontrar um grupo que nos acolha, que nos proteja. E esse grupo é representado pela família, na Constituição que temos hoje. A família tem uma função muito importante de proteger, orientar, acolher esse espírito nesse processo e ajustá-lo para que ele possa ter o êxito necessário na sua experiência terrena. Agora, bom, o que acontece então, sei que estamos falando de família, mas o que acontece então com quem não tem uma família? Com quem é criado, por exemplo, num abrigo, num orfanato, o que acontece? É uma experiência bastante difícil para esse espírito, mas que com certeza tem todo um planejamento reencarnatório que justificará essa situação. Encontramos as mais das vezes espíritos que em existências anteriores não conseguiram valorizar essa estrutura familiar tão importante. De qualquer forma, mesmo esses irmãos que estão nessa situação dos abrigos anseiam pela estrutura familiar e buscam os lares que possam protegê-los. Muitos deles alcançam essa experiência com êxito, os outros não. Mas aqueles que conseguem uma família têm mais condições de se estruturarem e terem a experiência afetiva mais solidificada, os laços de responsabilidade fortalecidos por esse grupo. Bom, vivemos hoje numa sociedade, Tereza, com todo tipo de configuração familiar. Aquela tradicional, dizem alguns, até está em desuso. Essa família hoje tem de fato conseguido fazer isso que você disse? Orientar, auxiliar, ajudar? Tem conseguido? Toda generalização é bastante perigosa. Entretanto, o que vemos é que a família está buscando um ponto de ajuste. Entre a família tradicional, pai, mãe e filhos, com uma função bastante bem definida do papel do pai e da mãe em relação a esses filhos, hoje nós vemos os núcleos buscando uma nova configuração e um novo ponto de equilíbrio. Em alguns casos, vemos que o êxito não ocorre. Por quê? Os valores familiares não se encontram bem claros, principalmente em relação aos papéis de pai, mãe, a questão dos limites dentro do ambiente familiar. Esse talvez seja o maior desafio, independente da configuração, de resgatarmos dentro da família o seu real papel de transmissão de valores na formação do caráter desse espírito que está em processo de reajuste. Tereza, é essa falta de clareza que possibilita o surgimento, se é que podemos dizer assim, por exemplo, de crianças que são pequenos tiranos, de adolescentes que são os verdadeiros donos, entre aspas, líderes da família? Poderíamos dizer que com certeza está uma das causas desse processo. Por quê? Quando a família não consegue exercer o seu papel, a criança naturalmente irá ocupar os espaços que lhe forem dados. Todos nós, numa fase da nossa vida, lá pelos nossos 2, 3 anos, nos consideramos donos do mundo. É o chamado egocentrismo que Piaget tão bem classificou. E se não recebermos do meio onde nos encontramos
as mensagens de que existem outras pessoas à nossa volta, com as quais nós precisamos estar compartilhando espaços, recebermos mensagens de limites nesse processo, iremos gradativamente transformar o que seria uma fase natural no nosso processo de desenvolvimento numa exacerbação dos nossos direitos, sem nenhum contraponto dos deveres. Vira um padrão de comportamento? Vira um padrão de comportamento, muitas vezes fortalecido por pais que estão omissos ou mesmo culpados. A maioria desses tiranos domésticos vêm de lares onde o exercício da autoridade gera bastante conflito nos pais, que se veem bastante impotentes para colocar os limites sem ser autoritários. Aí se omitem do seu papel. Tereza, há muitos pais que dizem o seguinte: olha, eu até tento impor limites, mas é muito difícil e às vezes eu acho que eu estou perdendo essa guerra porque não estou conseguindo, não estou obtendo êxito. O erro está, de fato, na mãe, no pai, que não conseguem colocar os limites, ou pode haver algum outro tipo de extensão de problemas espirituais também? Essa sua pergunta é muito boa. Por quê? Diante do problema que você descreveu, não podemos deixar de levar em consideração que cada espírito traz para essa existência uma bagagem anterior. Espíritos que tiveram em existências anteriores um estilo de se colocar no mundo mais impositivo, autoritário, terão uma tendência mais precoce de apresentar esses traços e provavelmente os mostrarão desde a da pequena infância. Nas mínimas coisas. Nas mínimas coisas. Muitas vezes nós vemos um bebê que consegue controlar a família inteira no seu próprio ritmo. Não num ajustamento natural, mas a família viverá em função dos caprichos e dos desejos daquela criança, que muitas vezes apresenta acessos de birra, de verdadeiros ataques, até mesmo recusando-se a alimentar quando não tem a sua vontade cumprida. Esses casos demandarão da família uma intervenção mais intensa. Por outro lado, seja essa tendência anterior, exacerbada na atual existência, seja uma tendência que começa a se caracterizar, uma coisa que a família tem que ter em mente é que nós não podemos desistir dos nossos filhos. Se nós desistirmos de dar a eles o melhor, e o melhor não representa cumprir os seus caprichos e as suas vontades, mas atender às suas necessidades de crescimento, eles terão poucas oportunidades de evoluir. Tereza, outra frase padrão que a gente ouve muito: olha, eu não sei o que aconteceu, eu tenho 3 filhos, dei a mesmíssima educação a todos e, no entanto, um encaminhou-se muito bem, outro nem tanto, e um, infelizmente, acabou, enveredando por caminhos pouco recomendáveis, digamos assim. Primeira coisa que eu queria saber é o seguinte: dá para dar a mesmíssima educação a 3 pessoas que, em geral, são muito diferentes? É uma falácia, na verdade, e às vezes uma crença que desejamos cultivar. Cada pessoa interage com o seu filho de uma maneira diferenciada, e isso irá ser determinado não apenas pela personalidade da mãe, mas também pela personalidade da criança, pelo estilo da criança. É evidente que esses êxitos ou fracassos que tenhamos não se devem exclusivamente à diferença na criação, mas também tendências que esses espíritos trazem de encarnações diversas. Contudo, como os nossos dedos nas mãos são diferentes e precisamos tratá-los de maneiras diferenciadas e especiais, até para valorizarmos os seus estilos, também precisamos aprender a fazer isso com os nossos filhos. Estamos de volta com a segunda parte da entrevista sobre família. A nossa convidada é a psicóloga espírita Tereza Cristina Leite. Tereza, no final do primeiro bloco você falou da questão dos filhos que muitas vezes têm as mesmas oportunidades, mas trilham caminhos diferentes. Numa situação como essa, os pais às vezes acabam se sentindo culpados, né? Ficam se perguntando onde erraram, enfim. Esse sentimento de culpa, ele é de fato a realidade? De fato o pai foi culpado? Primeira coisa, o sentimento de culpa não faz com que a situação se reverta para um caminho melhor, né? Nós temos na colocação, na própria codificação espírita, que nos fala do dever e responsabilidade dos pais de procurarem encaminhar o melhor possível aos seus filhos. O que nós poderíamos dizer é que os pais, diante de situações de dificuldade, devem exercitar a busca de ajuda, o que muitas vezes dentro da família é muito tardio.
A ajuda para aquela criança que apresenta um comportamento inadequado deve ser buscada desde o começo, seja na conversa com outros pais, na orientação na casa espírita, na terapêutica do passe e principalmente no exercício da oração em família, que vai ajudar para que aquele espírito tenha um ambiente favorável ao seu redor. E o que nós muitas vezes observamos é que o desespero acaba sendo a resposta mais frequente. E esse desespero vai levar aos descaminhos e, consequentemente, no futuro, às vezes, a situações de profundo arrependimento desses pais. Agora, há também, Tereza, situações inversas, né? Pais que são ausentes e que acabam gerando sentimentos, às vezes até de violência ou de contrariedade nos filhos. Como lidar com essa situação? Nós temos que ver que os espíritos que se reencontram numa família têm um projeto de evolução compartilhado. Não apenas os pais colaborarão para a evolução dos filhos, como os filhos poderão colaborar na evolução dos seus pais também. Numa primeira fase, receberão deles um carinho e um suprimento material, mas muitas vezes são espíritos que vêm com a verdadeira missão de orientar os seus pais na busca de novos valores. Às vezes vemos irmãos que vêm como sustentáculos dos outros companheiros do seu núcleo familiar, porque os pais são imaturos espiritualmente. Então precisamos ver que há uma corresponsabilidade, embora na primeira fase habitualmente falemos mais, a responsabilidade seja dos pais. Tereza, você falou na necessidade em alguns casos de se buscar uma ajuda externa, né? Fora do núcleo familiar, muitas vezes. Mas existe também uma situação que talvez seja o extremo oposto, que é o seguinte: a família dando tudo, ou aquela família que tem condição e que está delegando para outros núcleos a responsabilidade pela educação dos filhos. Muitas das vezes até para a escola, para psicólogo, para o grupo esportivo, se eximindo um pouco disso. É um caminho errado? Uma função fundamental da família é a transmissão dos valores e a formação do padrão moral e do comportamento daquele espírito. Essa função é indelegável. A família precisa acompanhar esse processo de construção da base do caráter, dos valores que vão nortear a vivência dessa criança e desse jovem no futuro. Quando os pais não conseguem fazer isso sozinhos, eles podem buscar auxílio para fazê-lo em conjunto, nunca delegando essa responsabilidade à professora, à governanta, ao motorista. Essa responsabilidade é da família e deve ser por ela exercida. E não há dinheiro que pague? Com certeza não. Ou que compre? Com certeza. Tereza, eu queria que você explicasse a diferença entre família espiritual e família material. Família espiritual é a família daqueles espíritos que se reúnem por afinidades, que vêm de convivências de longas datas, que têm projetos muito de identidade entre si. Muitas vezes é permitido e é necessário que essa família espiritual possa não estar toda junto num determinado momento da sua existência corporal. Contudo, o próprio Evangelho nos esclarece que a parentela corporal que nós temos na atual existência deve ser bem trabalhada para que possamos cultivar em relação a ela afinidade, laços de compromisso, amor, responsabilidade, para que possamos efetivamente cumprir o nosso papel. Estamos exatamente na família que necessitamos, talvez não naquela que desejamos, mas naquela que é a melhor possível para nós. Como explicar isso, que estamos na família que necessitamos, por exemplo, para dois irmãos que brigam muito? Como convencemos que ele precisa estar exatamente naquela família com uma pessoa que briga muito? Depende muito da intensidade do desentendimento, quer dizer, nós temos desentendimentos que vão desde aquelas querelas naturais de criança e que muitas vezes são intensificadas, a sua importância intensificada pelos pais, até situações de verdadeiros ódios familiares que se expressam muito cedo. Mais uma vez, voltamos à questão do apoio, principalmente nesses casos onde essa animosidade é mais grave,
do apoio espiritual externo e que é necessário ser cultivado. Muitas vezes essa família irá precisar estar trabalhando não apenas esses valores através da conversa, da orientação, mas encaminhando essa criança ao passe, ao tratamento de desobsessão, para que ela possa ter a ajuda necessária para se harmonizar. Afinal de contas, Deus não colocou esses dois irmãos juntos para que eles venham a agravar as suas animosidades. Eu queria usar uma expressão que é bem comum e queria que você me explicasse, do ponto de vista espiritual, isso é real. Uma expressão comum que diz o seguinte: pau que nasce torto não desentorta. Do ponto de vista espiritual, esse espírito que tem essa característica um pouco mais violenta, de uma maior animosidade, pode haver uma contenção desse tipo de situação com acompanhamento espiritual ou não adianta? Ou pouco adianta? Diríamos que nós não iremos transformar alguém que tem muitas dificuldades de relacionamento numa pessoa que vai ter 100% um relacionamento fraterno, harmonioso e bastante cordato em todas as situações. Entretanto, como espíritas, temos que acreditar e intervir sempre, porque o processo de progresso é contínuo. O que não podemos é nos acomodar diante dessa criança, desse jovem, até mesmo desse adulto, que tem essa característica mais difícil. Afinal de contas, não somos árvores, somos seres humanos e espíritos em processo de evolução. Tereza, nas casas espíritas, as famílias podem encontrar esse tipo de auxílio, esse tipo de orientação e várias outras, do ponto de vista de convivência harmônica mesmo. É possível isso nas casas espíritas? Com certeza. Todas as casas espíritas têm um atendimento fraterno que faz esse tipo de orientação e os grupos normalmente têm as equipes que fazem as orientações nos lares para a implantação do culto do evangelho no lar, os tratamentos que podem ser executados nas situações mais difíceis. E desde a mais tenra idade, no caso das crianças? Muitas vezes até mesmo durante a gestação, muitas vezes durante o período gestacional, a mãe já sente essas dificuldades e ela pode e deve procurar ajuda. Tereza, muito obrigada por essa entrevista. Agradeço.